Pronta entrega ou personalizados? Para gente que está falando aqui sobre papelaria personalizada, está falando sobre artesanatos em geral, esse é um tema muito importante para que a gente comece a otimizar o nosso tempo, o nosso trabalho e evite muitos desperdícios. Eu sou a Cris e por aqui eu falo sobre tudo isso, troco um pouco de experiência da minha vivência de muitos anos como artesã, mais recentemente, os últimos anos como papeleira, dentro da papelaria personalizada, da encadernação também, que é o meu nicho que eu atuo hoje. E quero compartilhar com vocês e tenho compartilhado algumas experiências que podem ajudar a clarear um pouco as ideias, tanto de pessoas que estão novas nesse ramo ou de quem já atua. São experiências minhas, o que tem funcionado e o que não tem funcionado, que eu compartilho para que você não perca tempo muitas vezes ou reflita sobre o que funciona para você. Quando a gente começa no ramo de artesanato, precisamos ter um portfólio, né? Precisamos começar a mostrar o nosso trabalho, seja divulgando em feirinhas, como foi quando eu comecei, ou em outros lugares, nas redes sociais, mas de alguma forma a gente precisa começar. Muitas vezes o investimento é baixo, a gente não tem aquela condição, como eu já falei aqui, o início da papelaria para vocês em um vídeo anterior. Vou deixar no final desse vídeo alguns cards aí para vocês clicarem e assistirem. Quando a gente começa, é muito importante que a gente tenha sabedoria, inteligência para administrar o que está acontecendo ali, para não ficar desperdiçando tempo, dinheiro e energia. E eu vou dar algumas dicas do que eu fiz e que funcionou para mim. Então, a primeira dica seria: faça um pouquinho de cada coisa do que você quer vender. Eu lembro que quando eu comecei, eu fazia bloquinho de post-it personalizado. Personalizado que eu digo temático, usava o papelão Paraná, fazia a capa, passava um elastiquinho e fazia o post-it encadernado, vamos dizer assim. E fazia para vários tipos de pessoa, mas eu sempre trouxe junto do meu artesanato a coisa da positividade. Então, frases positivas, uma imagem mais clean, mais fofa. E ali eu comecei a fazer as minhas vendas. Depois passei para o bloquinho 8x10, um pouquinho maior. Também fazia encadernado com papelão Paraná. Reaproveitava muito o papelão para quem está começando fazer esse tipo de trabalho, rende muito financeiramente. Rende muito financeiramente porque você não precisa de grandes investimentos. Uma folha de papelão Paraná hoje aqui na minha cidade custa 12, 14 reais. E ela é 1 metro por 80, eu acho. Então, se você for fazer, por exemplo, bloquinhos de post-it encadernados, dá para fazer muita coisa. Então, eu comecei com esse tipo de material e fazia feirinhas para ir mostrando o meu produto. Com o rodar dos tempos, eu comecei a investir nas minhas máquinas, impressora, encadernadora, e comecei a fazer caderno, agenda, bloquinho A6, com airô, com aspiral, né? Aquele aspiral de metal. E fui, claro, agregando valor no meu produto. Aqui onde eu vivo, o meu nicho, a demanda é maior, é de personalizados, principalmente com o nome da pessoa na capa dos cadernos, ou uma frase, um versículo, um nome. Eu observo que as minhas clientes, elas querem tudo de hoje para amanhã, e vocês vão se deparar com esse tipo de situação. Muito embora eu tenha uma agenda organizada, eu tenho 15 dias para produzir alguma coisa. Mas normalmente a pessoa vem na semana porque precisa para o final de semana, seja para um aniversário ou alguma coisa nesse sentido. E é aí que a gente precisa ter o pulo do gato. A segunda coisa que eu quero dizer aqui, a dica, é tenha cartas na manga. Se você já está rodando com o seu material, deixe alguma coisa encaminhada, ou pronta ou semi-pronta. Por exemplo, eu vendo muito devocional feminino. Então, eu posso deixar alguns miolos de devocional dos cadernos prontos para, se alguém me pede dessa forma,
eu só faço a capa e ok. Claro, tudo isso depende da verba que você tem para investir, se você consegue guardar um pouco de material ou não. Então, falando em personalizados e pronta entrega, a gente também pode ter um personalizado, mesmo que seja mais simples, qualquer personalização. Colocar o nome numa capa já é uma personalização. Então, ele vai ser personalizado e vocês vão ter a pronta entrega praticamente. Mas a terceira dica, também tenha alguma coisa à pronta entrega para emergências. No começo eu já deixei de vender porque a pessoa precisava de hoje para hoje uma coisa para dar de presente, queria uma coisa bonita e eu não tinha nada. Quem acompanha aqui o canal sabe que não é a minha primeira profissão, ateliê. Na verdade, eu sou artesã, arteira e professora de artes e ateliê dentro de uma escola e atuo com o meu ateliê também da papelaria personalizada em encadernação. Então, já deixei de vender por essa situação. Com o rodar do tempo do seu trabalho, seja crochê, papelaria, o que for dentro do artesanato, você vai acabar percebendo alguns itens que tem mais venda, mais saída, que rodam mais no seu ateliê. E esses são os produtos que você pode deixar ou semi-prontos ou prontos, já prontos para vender, embalados, como eu fiz um vídeo esse final de semana dos bloquinhos. Esse vídeo que eu fiz, que eu postei aqui ontem, eu acho, no domingo, foram bloquinhos que eu fiz com sobra de papelão, com materiais que eu tinha aqui parado, e tem um baixíssimo custo, e vou colocar num espaço para vender de uma amiga minha. E por que eu vou fazer isso? Porque sempre você precisa estar mostrando, e eu não acho que o Instagram seja a melhor rede social, já falei da minha experiência aqui. Os meus clientes, as minhas clientes, que é 99,99% são mulheres, elas sempre vêm por indicação de alguma amiga que já comprou alguma coisa para mim. Então, de mim, perdão. É uma forma de marketing você deixar lá a pronta entrega. É uma coisa bem baratinha, com baixo custo, com coisas que eu tinha no meu ateliê, mas vão estar lá como uma vitrine, com meu cartãozinho dentro para mostrar o meu trabalho. É claro que a dica 4 é sobre parcerias. Não faça parcerias com pessoas que vão te exigir muita coisa de comissão em cima do teu produto. Por exemplo, eu já tive proposta de lugares, de lojas grandes de deixar o meu material, porém a pessoa queria 40% em cima do meu produto para deixar lá exposto, muitas vezes parado, muitas vezes as crianças, mulheres, pessoas passam e iam passar, estilo uma loja como livraria e papelaria, passar a mão, mexer, corre o risco de estragar e ainda ter que pagar muitas vezes mais do que eu ganho em cima. Então, tudo isso é muito delicado. Essa minha amiga, eu pedi para ela se eu poderia deixar, porque eu estou sentindo a necessidade de expandir um pouco mais. Agora eu tenho um pouco mais de tempo de organização e tempo para estar dentro do meu ateliê, coisa que eu não tinha quando eu trabalhava o dia inteiro em chão de escola. Então, eu chegava muito cansada, não conseguia mais produzir, reorganizei toda a minha vida para ter mais tempo de qualidade e agora sim eu consigo produzir uma coisa ou outra para deixar a pronta entrega. E como o meu ateliê é dentro da minha casa, tive essa oportunidade, essa possibilidade de deixar lá. Claro, é um lugar que passa muita gente, que passam muitas mulheres, que é viável, e eu vejo essa real necessidade, às vezes, da pessoa quer um mimo para dar de presente para alguém, quero uma coisinha mais simples, quero mais em conta, eu vou montar algumas coisas mais elaboradas de valor agregado maior também para deixar lá, porque eu sei que é um lugar que ninguém vai ficar abrindo, estragando as coisas e destruindo o meu produto. Mas tudo tem que ser pensado com muita inteligência para que realmente te dê lucro e não empaque ainda mais o seu material. Então, se eu puder falar sobre esse tema para vocês de personalizados ou pronta entrega, tenham sempre uma carta debaixo da manga.
desde que mesmo que seja um produtinho mais de valor mais acessível. Eu também trabalho com a cartonagem, então a gente tem muita sobra de papelão na cartonagem e é muito rentável reaproveitar esses materiais. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que vocês aproveitem a oportunidade sempre de mostrar o seu ateliê, mostrar o seu produto, independente do que seja. Faça com amor, faça com carinho, que não tem marketing melhor do que a qualidade. Grande beijo, até o próximo vídeo.